Olá, amigos. Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. Hoje estou recebendo uma pessoa muito especial. Ele é investidor financeiro, foi o vereador mais votado de Balneário Camboriú e é um autêntico filho dessa terra. Estou falando com Lucas Gotardo. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, pessoal? Obrigado, Thiago, pela oportunidade de poder estar me fazendo presente aqui. Quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo e espero que seja um bate-papo muito bacana, muito produtivo. E tamo aí. Obrigado. Eu que agradeço, tenho certeza que será. Meu irmão, como filho dessa terra, tu teve a oportunidade de crescer juntamente com o Balneário Camboriú e ao longo dos anos acompanhar esse crescimento e as transformações da cidade. Quais são os pontos que mais te orgulham e que mais te decepcionam nessa jornada? Bom, eu nasci em 1989, uma cidade, ela evoluiu muito de lá para cá. Eu nasci e cresci na Barra Sul, morei na Barra Sul até os meus 18 anos, depois eu acabei me mudando para o centro da cidade, depois eu fui para Vila Real, voltei para o centro, mas dos anos 90, que foi o período que eu acabei vivendo a maior parte da minha vida ali na Barra Sul, algo que me orgulha muito foi que a cidade ela sempre foi uma cidade muito cosmopolita, né? Uma cidade que viveu, cresceu e gerou muita oportunidade para muita gente. E os setores, eles sempre se comunicaram. Digo isso porque hoje as pessoas olham para Balneário Camboriú, vislumbram somente a construção civil, né? Nossa, valorização, construção civil e tal. E sim, a construção civil é um setor extremamente relevante, importante e que continue crescendo cada vez mais. Mas ela chegou ao patamar que ela chegou por conta de outros compostos aqui na cidade, como o entretenimento, bares e restaurantes, o pessoal que organizava eventos, enfim, então o turismo, hotelaria, isso tudo foram os compostos que se uniram, trabalharam de forma conjunta e que impulsionou os setores para cima, né? Isso é motivo de muito orgulho assim para a cidade, porque ela se conectou, ela se integrou e isso fez com que potencializasse os negócios de cada um e tornou Balneário Camboriú que é hoje. Uhum. E uma decepção, assim, talvez que eu tenha casado, assim, foi algo que durante a minha jornada de vereador, talvez foi uma questão da falta de preocupação com as nossas águas, né? Algo que me machucou bastante durante o mandato de vereador. Eu fui um combatente contra alguns absurdos que aconteciam aqui na cidade, de ligação de esgoto irregular, por incompetência da nossa autarquia municipal à época. E isso é algo que Balneário Camboriú, as pessoas vêm para cá por conta também da construção civil, do turismo, da gastronomia, do entretenimento, mas principalmente por causa das nossas belas e lindas praias. Sim, o nosso maior patrimônio. É o nosso maior patrimônio, e quando se trata do maior patrimônio de praias, é a Praia Central, onde existe a maior concentração de pessoas por metro quadrado, principalmente na alta temporada. Então, eu entendo que o nosso maior ativo, e é o que a gente mais tem que cuidar, é a água, e por muito tempo isso deixou de ser cuidado e agora, né, acredito que isso esteja sendo resolvido da melhor forma possível e espero e torço e também darei o meu melhor para que a gente tenha de fato uma balneabilidade que a cidade merece. Sim, acho que é muito importante e agradecemos os teus esforços. Eu também, como morador, como filho recente dessa terra que já amo, né, carrego no meu coração, me preocupo muito com essa pauta, porque quem vem conhecer a nossa cidade, vem passar férias na nossa cidade, e quem mora aqui principalmente, né, é um grande patrimônio, um grande privilégio que nós temos, né, de poder no final de tarde, de estar ali na praia, estar curtindo ali o mar, né, a Praia Central é um cartão de visitas, né, de Balneário Camboriú e é muito importante que a gente preze pela preservação dela, né. Mas, Lucas, a gente sempre fala assim no turismo raiz, no turismo Nutella, né? Então, por exemplo, eu sou filho novo dessa terra, né? Tu já é macaco velho aqui e eu tô ainda buscando, né? Qual é que é os pontos, qual é que é os atalhos. Eu venho de Canoas. E em Canoas, tu não pode dizer que tu conhece Canoas ou que tu é um canoense se tu nunca foi na Praça do Avião e se tu nunca experimentou um X. Inclusive, quando tu fores a Canoas, você já conhece Canoas? Não conheço Canoas. Já passei perto quando fui para Porto Alegre, mas a cidade e o centro não tive a oportunidade ainda. Bom, quando tu fores a Canoas, tu não pode deixar de provar um X, certo? Ainda pode pegar ele e comer na Praça do Avião, que daí tu vai fazer o combo completo. Eu te indico a Companhia do X. Não é merchan, não tô ganhando nada, mas realmente é um X muito bom. Ficava pertinho de onde a minha mãe morava lá.
Em Balneário Camboriú, Lucas, para quem quer dizer assim, ó, tu vai me dar os atalhos aqui. O Thiago quer dizer ali que agora ele é morador, ele sabe das coisas. O que é que não pode faltar para um bom cidadão de Balneário Camboriú conhecer? Eu acredito, do meu gosto, pelo que eu gosto de fazer, é dar um mergulho nas nossas praias agrestes, que para mim é algo surreal. Quando tu pega ali Taquarinhas, Taquaras, Taleiros, Taleirinho, poxa, são praias magníficas e é o rolê que o pessoal daqui geralmente gosta de fazer, né? Sair um pouco da muvuca do centro e ir lá para aquelas praias e dar um mergulho naquela água linda, que lá é demais. Para mim é o que eu sinto prazer em fazer aqui em Balneário Camboriú. Uhum. Quanto questão alimentícia, assim, né, de bar e O que restaurante. que é o mais típico de Balneário? Ah, cara, Balneário tem uma questão que há muita rotatividade de Aham. negócios. Então, existem locais mais antigos, assim, existem, mas assim, poxa, eu lembro que por muito, muito tempo o pessoal daqui comia lá no Rancho do Renato, que tinha lá na Vila Real. Hoje o Renato já aposentou, já passou os negócios para frente, não tem mais o restaurante dele, mas era típico ir lá comer um peixe do Renato. Uhum. Que ele tinha um restaurante lá no camping, depois do camping ele mudou para Vila Real, depois ele mudou para Vila Real também, mas num outro local ali mais perto. Era o rolê do morador, porque o Renato é um cara que pescava bastante aqui na cidade, pescava com o Oliane lá da peixaria, pescava com mais um monte de gente, com meu pai, inclusive. Uhum. E era um cara que preparava, assim, uma comida muito boa. Muito boa. Assim como ele, tinha vários outros restaurantes também conhecidíssimos aqui na cidade. Uhum. Mas assim, repito, acho que quem é cidadão de Balneário Camboriú e não foi até as nossas praias agrestas ali, dar um bom mergulho, fazer uma trilha, caminhar por aquelas pedras lá nas costas, está perdendo um baita de um ativo que é muito massa. Fantástico. Eu sou suspeito a falar, né? Meu sonho é morar para lá. Bom, com certeza. Então já tá anotado aqui no meu caderninho de recomendações aí. Vou seguir Me a avisa tua que eu vou dica, hein? junto. Não, bom, marcado. Depois do podcast a gente Te já mostro combina aí. as pedras lá das pontas que dá pra pular. Lá tem vários locais legais que dá pra quem gosta um pouquinho mais de adrenalina. Tem umas Aham. pedras que dá pra pular. Tem uma trilha muito legal lá na ponta de Taquaras, pro lado direito, que pega o costãozinho do Santinho. Tem uma trilhazinha ali de 20 minutos, para numa piscina de pedra lá, que é surreal o negócio. Tu não diz que é balneário. Pô, bacana. E tu consegue ir por terra? Dá pra ir, mas não compensa, assim. Demora Aham. muito, é meio ruim. Porque tu pega o costão só por pedra, né? Uhum. Aí tu vai demorar muito tempo. Muito, assim. Mais de uma hora, porque é subida, descida, coisa e tal. Mas ir pela trilha é 15, 20 minutos. Tu passa pela trilha ali, uma matinha mais fechadinha. Uhum. Bom, mas te acompanhando um pouquinho nas redes sociais, a gente vê que tu é um homem do mar, né? Tá muito ligado com o mar, tem vários stories teus, várias publicações de tu no mar, e tu tem uma ligação muito próxima com o mar, porque tu foi guarda-vidas por muito tempo, né? 7 temporadas fui guarda-vida. 7 temporadas. 7 temporadas. E pra mim, a água é onde eu me sinto bem e me sinto à vontade. Assim, desde pequeno, assim, eu pegava onda. Depois fiz o teste de guarda-vida, trabalhei 7 anos na praia, então eu tive um aprendizado, uma evolução muito grande dentro do esporte aquático mesmo, na natação. Eu competi por bastante tempo também em travessia de mar aberto. Uhum. Todas as temporadas ali a gente participava dos campeonatos, percursos longos, né, de 3 km, 4 km, nadando. Então é algo que eu tenho bastante afinidade, assim, é meu habitat natural. Pô, eu acho muito da hora, não só pela questão, né, de estar no mar, também sou muito ligado em mar, adoro mar, mas pela questão da beleza da profissão também, né? O nome já diz tudo, guarda-vidas, né? Uma profissão muito nobre. Eu tenho certeza que tu teve várias experiências nesse período e muitos aprendizados que tu aplicou para tua vida. Então eu queria que tu me dissesse quais são os principais aprendizados que tu trouxe dessa época e tu aplica na tua vida, na política, na tua vida pessoal. Ser guarda-vidas aqui em Balneário Camboriú, por ser uma instituição militar, nós trabalhávamos, o modelo do estado de Santa Catarina é um trabalho voluntário remunerado, que você ganha pela sua diária, mas você segue o padrão militar, né? Ou seja, o bombeiro militar ele coordena a gente.
Os maiores aprendizados que eu tive, e foram muitos, questão de disciplina, de comportamento, de ter respeito pelo seu colega, de valorizar a vida acima de tudo. Então foi algo que me forjou como homem, me forjou como pessoa, porque além do treinamento e dos testes ser muito rígido, a atividade do dia a dia também é muita cobrança e é muita rigidez em cima. Então você acaba tendo uma evolução, quase como se fosse um alistamento no exército, assim, sabe? Uhum. Você tem que, tem todo um protocolo, você segue uma norma de conduta, questão com horário, barba feita, ficar sempre atento, enfim, dar valor para aqueles momentos, assim. Então é algo que eu tenho uma extrema gratidão muito grande, inclusive os meus melhores amigos até hoje estão lá, estão trabalhando, alguns viraram militares, outros continuaram na praia, mas é algo que me engrandeceu e me forjou muito, assim, sou muito grato. Sim, essa disciplina acaba te amadurecendo muito e te preparando, até acredito que tenha sido muito importante para a tua vida pública também, né? Tá 100%. Na questão da disciplina, organização, iniciativa, trabalho em equipe, né? Todos esses pontos que colaboram muito para tudo, né? Com certeza. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e o Guarda-Vida Civil em Balneário Camboriú foi algo que me abriu muitas portas, muitas mesmo, me educou muito, me forjou como pessoa, como homem, tive um aprendizado não só no dia a dia, mas também mentalmente, porque você acaba lidando com realidades diferentes, seja com o seu colega de trabalho, seja com situações que você acaba se deparando durante o seu dia a dia. E foram 7 anos assim maravilhosos que jamais vai sair da minha mente, e quando a gente para pensar nos dias cedos que a gente chegava na praia para abrir o posto, colocar a bandeira, sinalizar a praia da bandeira vermelha, tomar aquele café da manhã rapidinho para ficar de prontidão, esperar os turistas receberem, tudo isso fez parte da evolução, do contato, e foi algo que marcou minha vida e vai marcar sempre. Pô, muito bonita essa história. Lucas, eu já tenho uma história aí que tu me contou dessa fase que eu achei ela sensacional, cinematográfica, eu já quero que tu conte ela para nós, mas antes eu queria te falar um negócio. Além da questão do peixe, né, e da praia ser algo muito típico de Balneário Camboriú, outra coisa que é muito típica também é o chazinho. Chazinho. Eu sei que tu gosta Cadê o meu chá? Gosta de um chá também, Com né? certeza. Então, eu tô ficando já com a garganta seca e quem tá vindo do futuro ou tá olhando isso daí em outra época, pode estar achando estranho, mas nós estamos gravando no momento no inverno aqui em Balneário Camboriú, tá um frio, tá uma onda de frio aqui, um dia chuvoso, então vocês não têm noção de como está propício para esse chazinho. O Lucas escolheu esse daqui, que é de capim cidreira com polpa de laranja. Isso aqui tem um perfume de laranja, meu irmão, que não é mole. E eu vou num camomila com maracujá para diferenciar um pouquinho, né? Coisa boa. Então vou preparar para nós aqui, ó. O chá é bom, que além dele ser saboroso, é prático também, né? Eu adoro chá. Eu gosto de praticidade. Sabe de uma coisa? Eu era muito da cafeína, mas eu aprendi que para a gente ter um bom sono, é importante, em determinado horário do dia, a gente não consumir a cafeína, que isso afeta no nosso sono profundo, se eu não me engano. Posso estar falando bobagem o termo, mas é isso daí. Não, mas faz sentido. Tu não vai conseguir regenerar tão bem, repor as tuas energias. Faz total sentido. Eu adoro, eu sou uma pessoa que eu me hidrato muito durante o dia, eu tomo muita água, assim, mas muita mesmo, sabe? 2, 3 litros por dia. E chá, eu adoro fazer chá. E adoro também esses chazinhos prontos, assim, que são perfumados, gostosos. 0 açúcar. Porque o que acontece? Hoje em dia, existe muito chá pronto que o pessoal não coloca o ingrediente puro. E eu sou muito avesso a isso. Eu prego muito pela pureza dos ingredientes, que é uma coisa que tem se perdido ao longo dos anos. E que eu acho legal no pessoal da Chá Real. E não é porque são nossos parceiros, eu acho assim, eu não engano as pessoas. A gente faz a propaganda daquilo que a gente acredita e que a gente consome, Lucas. E tu pode experimentar o chá e tu pode dizer para mim se é verdade ou não, mas são produtos de qualidade que realmente está presente aqui, né? A erva, a infusão, o sabor.
E eu valorizo muito isso. Só pelo cheiro já dá pra perceber já que é algo diferenciado mesmo. Bueno. Vou deixar tu tomar aí o teu chazinho. Tá quente. Esse de laranja é um espetáculo, cara. Bom demais. Deixa eu dar uma esfriadinha aqui e vou tomando devagarinho. Não, agora a gente vai tomando o nosso chá e proseando aqui e puxando um pouco aquela história. Cara, tu tem uma história sensacional que tu estava comentando comigo. Eu falei assim, não me conta essa história que tu vai me contar no podcast, que essa é uma história cinematográfica. Eu até não sei se eu vou só aproveitar ela pro podcast ou se eu vou fazer um roteiro de um filme e utilizar ela para um roteiro também, porque ela serve. Cara, tu teve uma ocorrência que deu um acidente, tu foi fazer um resgate, envolveu helicóptero, cinegrafista, que história é essa? Cara, foi uma loucura. Essa ocorrência foi da temporada do final de 2014 para início de 2015, ou 2013 para 2014, não me recordo o ano certinho, mas era dia 2, 3 de janeiro, assim, coisa bem no início do ano. O helicóptero do bombeiro militar, que chamava Arcanjo, ele recém tinha chego para Balneário Camboriú e ele ficava lá no Pontal Norte. Ele havia chego já em outubro do ano anterior, ele não havia sido usado ainda. E eu cheguei no posto, era ali em Laranjeiras, estava na praia de Laranjeiras, cheguei no posto, abrimos o posto e tal, 15 minutos antes, era 15 para as 8, mais ou menos e tal, e de repente a gente ouviu um barulho de uma derrapada e uma batida. Então a gente pensou, poxa, bateu um carro. Mas até então estava tudo estável, continuamos bandeirando e tal, e quando a gente olhou pro final da rua, em Laranjeiras, tinha o pessoal acenando, acenando e tal pra gente ir, tava eu e mais um guarda-vidas, a gente foi correndo, corremos até lá. Quando a gente chega, tinha um carro capotado, porque quando tu vem da descida de Laranjeiras, tava vindo como se tivesse do centro para cá, tem uma descida, ela caiu, o carro tombou e virou. E virou de cabeça para baixo, tinha duas vítimas, duas mulheres. E uma delas estava com uma fratura exposta na perna. A perna quebrou assim, né, como se fosse um palito. Tava feio o negócio. A gente pegou e ligamos para o Corpo de Bombeiros para que ele enviasse a ambulância. Entretanto, como era início de ano, temporada bombando, as ambulâncias já estavam todas em ocorrência, não tinha viatura para ir atender no local. Sim. O comando do bombeiro pediu para que deslocasse o helicóptero e fosse lá resgatar a vítima por conta da gravidade, né? Quebrar, fratura exposta e tal. O helicóptero vem em Laranjeiras, nós isolamos a área, o helicóptero desce, e como era a primeira ocorrência da temporada, junto com a equipe de resgate, tinha uma equipe de cinegrafistas de uma emissora de televisão que estava acompanhando para fazer o registro, para divulgar, enfim, o helicóptero, a operação e tal. E aí o pessoal foi correndo. O outro guarda-vidas que ficou lá no local acalmando a vítima, e a equipe de filmagem foi correndo junto com os socorristas. Quando chega perto do carro da vítima, o cinegrafista já pega a câmera, começa a filmar, colocar em posição de filmagem. A jornalista já vem falando. Quando chega perto, tal, como chegando perto, na hora que o cinegrafista colocou a câmera próximo às vítimas, ele começa a passar mal e desmaia. E aí a gente pensou que ele havia desmaiado porque viu a perna fraturada, o osso, o sangue. Tem gente que passa mal, isso é uma coisa completamente normal. Com certeza. E realmente estava feio o machucado e tal. Ele acordou, daí ele foi, voltou, apagou de novo, acordou. E de repente ele falou uma frase assim, minha filha. Daí fomos descobrir que ele desmaiou porque uma das vítimas era a filha dele, cara. Meu Deus, mas que coincidência isso. Que loucura, né? E aí aquilo me marcou de um jeito, porque eu fiquei pensando, caramba, qual a probabilidade? Sim, é muito louco isso. Exato, qual a probabilidade de ser a filha do cara? Filha do cara, do cameraman. Sim, mas daí você já tava com duas ocorrências, tava com os acidentados e o cara que tava passando mal. Ficamos com duas ocorrências, o cara foi conduzido no helicóptero junto, né? Com não teve filmagem dele. Não teve filmagem. Não teve a captação, não teve matéria, o cara realmente não conseguiu, imagina, aí ele acordou, ele voltou ao seu estado normal de consciência, ficou ali dando assistência para a filha, o cara chorou, a filha chorou, e elas estavam voltando de uma balada, né, estavam voltando, já era de manhã cedo, acredito, né, não posso fazer essa confirmação, mas possivelmente uma delas devia ter bebido, a que estava dirigindo, conduzindo o carro, então acabou capotando, e uma baita de uma coincidência, e aquilo me marcou de um jeito, eu falei, cara, se fosse eu, não sei o que eu faria na hora também. Talvez eu seria uma propício pessoa a desmaiar ou ficar mal.
E aí, conversando com o pessoal do comando, a gente relatou, né? Passamos na situação para o comando e conversando com um sargento que é mais experiente, mais velho, ele falou, cara, isso já aconteceu de outros casos, outras histórias similares. Às vezes pega um amigo, pega uma esposa, pega um conhecido, um outro parente, ou pega um colega de trabalho. E aí é chocante, né? A gente para pensar nisso. Foi algo realmente assim, que mexeu com o meu psicológico. Eu fiquei pensando, caramba, pô, o cara... Imagina, pô, tá lá no negócio, ver a tua filha... Ainda bem que foi uma fratura na perna, não foi um óbito, né? A menina, obviamente, ficou bem depois, tudo certo, né? Deu tudo ok. Sim, mas isso só reforça o quanto a vida ela é intensa e aleatória, né? Tu nunca sabe o que pode acontecer, né? É muito doido, muito doido. Parar pra refletir sobre isso é muito doido mesmo. Meu Deus, que história, hein? Que loucura isso daí, meu irmão. Mas avançando um pouquinho no tempo, depois dessa fase aí de guarda-vidas, tu ingressou na política, né? Isso. E tu teve o privilégio, acredito eu, que seja um motivo de muito orgulho para ti, de ter sido o vereador mais votado de Balneário Camboriú. Isso, em 2020. Pois é, cara, que grande satisfação, né? Isso não é para qualquer um. E eu queria saber o que tu acha que atribui essa grande aceitação que o povo de Balneário Camboriú tem com a tua pessoa para te eleger, tu que é um político jovem ainda, né, como vereador mais votado da cidade. Bom, eu fui eleito mais votado no ano de 2020, estava no meio de uma pandemia, numa eleição extremamente difícil, onde as pessoas quase não saíram de casa para votar, estava muito difícil você captar o voto, eu estava enfrentando uma barra muito grande também perante ao ex-governo, não estava numa situação muito boa com o ex-prefeito, mas assim, eu sempre fui uma pessoa que me dediquei ao extremo, ao mandato, assim, de uma maneira que eu entreguei a minha vida para entregar o melhor para a cidade de Balneário Camboriú. E eu sempre frequentei muitas tribos diferentes, né? Andava com o pessoal mais velho, com o pessoal mais novo, com o pessoal do skate, o pessoal do surf, o pessoal de outra modalidade. Poxa, tinha amizade com infinitas pessoas, ou seja, a minha rede de contatos ela sempre foi uma rede muito grande de pessoas. E eu sempre busquei estimular o máximo possível para que eu ficasse próximo delas, para dar um atendimento. Mesmo se eu não conseguisse resolver alguma coisa, eu buscava dar uma devolutiva, não consegui te ajudar, mas sempre busquei manter o diálogo, o respeito, porque, poxa, quando você é vereador, você é um servidor da cidade, né? Você não é alguém que está acima das pessoas, muito pelo contrário, você está sendo pago com o dinheiro das pessoas para servir a cidade de Balneário Camboriú. Então foi algo que eu sempre me entreguei para poder servir o município. E eu acredito que a cidade reconheceu isso naquele momento e me deu a maior honraria que eu poderia receber na minha vida, que foi ter sido o vereador mais votado da cidade de Balneário Camboriú. Pô, muito bacana, tenho certeza que isso daí é algo que tu carrega com muito orgulho, né? Ah, com certeza. Eu tenho uma tatuagem nas costas por aí. E te impulsiona para não parar por aí, né? Acredito que tu tenha esse fogo aí de ampliar essa ação e dar voos maiores, né? Exato. Eu fui candidato a prefeito logo na eleição seguinte, 2024. Fiz uma votação bem expressiva, foi legal. Não foi o suficiente para ganhar, mas nas condições financeiras que eu estava, com o tamanho do time, nós estávamos com um time menor, um time pequeno, porém um time muito engajado. De 6 candidatos, nós ficamos em terceiro, eu fiz quase 10% dos votos, um total de 6.110 votos para prefeito, que isso me colocou num outro patamar. E sabe como é que é, né? Não ganhei nessa, mas político não para, político só dá um tempo, já estamos nos estruturando para a próxima, espero que a próxima dê certo. Eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual do estado de Santa Catarina, e dessa vez eu vou chegar. Tô dando a vida para isso. Com certeza, só chega lá quem não desiste. Exato. Mas Lucas, eu queria te fazer uma pergunta agora, porque eu sei que é um tema que ele bate bastante contigo. Certo. Tu te considera uma pessoa livre, sim ou não? Eu me considero uma pessoa livre. Mas tu não é casado? Eu sou. Brincadeira, e muito bem casado. Queria mandar aqui um abraço, inclusive, para a esposa do Lucas, a doutora Alessandra Cordaço. Mas brincadeiras à parte, meu amigo. Foi boa, foi boa. Eu não podia perder a oportunidade. Foi boa. Inclusive, eu queria ver contigo, Lucas, que eu acompanho tuas redes sociais, tu fala bastante desse tema, né, da liberdade, sobretudo da liberdade financeira, né? Para quem não sabe também, o Lucas, além de político,
trabalha na parte de investimentos financeiros, né? Exato. E eu queria que tu falasse um pouquinho o que é liberdade para ti e em que momento da tua vida tu conquistou a tua liberdade. Bom, eu entendo que existem várias formas de liberdade, mas para mim a liberdade mais importante não é poder fazer o que eu quero, é poder não fazer o que eu não quero. Eu acho que isso para mim é o conceito que eu mais vejo como algo de liberdade. Se eu falo para você agora assim, Thiago, vai ali e pega tal coisa para mim, e você é obrigado a isso, você nesse momento não está sendo livre. Agora, se você tem a escolha de falar, não, eu não estou afim de fazer, e não há consequências para isso, para mim esse é o ápice da liberdade. Não estou afim de fazer. Sim, tu não ser obrigada a se sujeitar a fazer uma coisa porque tu depende daquela coisa. Exatamente. Para mim isso é liberdade. Eu não quero. É o poder de você dizer não, né? E tá tudo bem, entendeu? Sim. Tá tudo bem. Não há consequências pelo seu não. Hoje eu acordei com vontade de não sair de casa. Fica em casa. Hoje eu acordei, não vou trabalhar, então não vai trabalhar. Hoje eu não vou fazer nada, né? Para mim isso é você poder dizer não para os outros ou para, às vezes, si mesmo. Para mim é o ápice da liberdade. E eu sempre levei muito em consideração, óbvio que também a liberdade ela é respeito, né? Por isso que eu falo que às vezes a liberdade não é fazer aquilo que a gente quer, e sim também fazer aquilo que a gente não quer, mas acima de tudo também é respeitar a vontade dos outros, né? Eu cultivo a liberdade todos os dias, desde buscar ser um ser humano melhor, né? Sendo compreensivo e tendo empatia pelas pessoas, desde também poder buscar minha liberdade financeira, que ela está atrelada às outras liberdades na qual eu também acredito. Entendo que no modelo de mundo que eu identifico como melhor, no modelo econômico capitalista, acredito que o dinheiro ele é um meio de liberdade também. Eu ainda estou em busca da minha liberdade financeira. Da minha liberdade política, é algo também que eu busco trabalhar dessa forma e fortalecê-la cada vez mais, podendo me expressar e mostrar para as pessoas aquilo que eu penso e emitir opiniões, e também respeitando a opinião alheia. Então eu entendo que a liberdade ela é um composto de várias liberdades que no final a gente consegue atingir a liberdade plena. Uhum. E como é que tu acha que as pessoas podem atingir a sua liberdade financeira? Porque, assim, eu acredito que a pessoa, se ela não tem a liberdade financeira, fica mais difícil dela ter as outras, digamos, vertentes da liberdade, né? Concordo. Tu como investidor, a pessoa precisa necessariamente, que hoje a gente vive numa época de redes sociais, principalmente que em Balneário Camboriú é a cidade da ostentação, né? Cidade que tu vê os carros de luxo, né? As coberturas milionárias, e daí a pessoa pensa assim, ok, eu só posso ter uma liberdade financeira se eu faturar o meu 1 milhão, né? Se eu ganhar na loteria, se eu for um mega empresário, mas a pessoa comum, o trabalhador comum, ele pode conseguir a sua liberdade financeira? E qual o conselho que tu daria para a pessoa que busca isso? Eu acredito que todas as pessoas elas podem sim atingir a sua liberdade financeira desde que ela entenda qual é o tamanho da realidade dela. Uhum. Porque às vezes a minha liberdade financeira ela não seja o suficiente para você. E às vezes a sua liberdade financeira não seja o suficiente para outra pessoa. Cada um tem um patamar de vida, tem um gosto, tem um desejo. A questão é que primeiro conselho que eu posso dar para as pessoas é não olhe para o lado, né? Não baseie a liberdade financeira do outro como a sua, porque cada um tem realidades diferentes. Aquela pessoa que teve acesso a uma boa universidade, recebeu herança do pai, tem dinheiro aplicado no banco, não tem tanta conta para pagar, obviamente essa pessoa ela vai ter muito mais recurso financeiro do que uma outra pessoa que não teve as mesmas condições que a dela. Mas isso não quer dizer que essa outra pessoa que não teve todas as condições, ela não possa atingir a sua liberdade financeira, desde que ela entenda qual é a realidade dela. Para mim, o que é a liberdade financeira? É você poder pagar todas as suas contas, poder usufruir da vida
da melhor forma possível, sem ostentar, obviamente, né? Você consegue ter acesso a um bom transporte, você consegue pagar os seus custos, você consegue levar boa comida para sua casa, e você não ficar com aquela pressão o tempo todo de, meu Deus, amanhã o que vai acontecer do mês que vem? Você poder ir num bom restaurante sem ficar preocupado com o preço do cardápio ali e tal. Eu acho que quando as pessoas chegam nesse patamar, elas ou estão atingindo ou já atingiram a sua liberdade financeira. Entretanto, por que eu falo para as pessoas não olhar para o lado e não olhar para o outro? Porque às vezes você já tem um carro, já tem uma casa, já está com as contas pagas, você se alimenta bem, você consegue usufruir viagens, entretenimento perto de você. Às vezes a pessoa ela se espelha muito no outro, no cara que tem uma Ferrari, vai para a Europa 3 vezes por ano, no outro mês está lá na Ásia e gasta com festa, champanhe, espumante e tal, e a pessoa só acredita que ser livre é aquilo, entende? Uhum. E ela não se aceita a realidade dela, sendo que existem, cara, tanta coisa boa para você usufruir próximo de você. Então, o primeiro passo é entenda o que você é e também aceite a sua realidade, né? Eu acho que isso é fundamental. E segundo ponto que, cara, não existe dinheiro fácil, tá? Sim. Essa galera que acha que vai ficar rico porque vai ganhar na Mega Sena, ou porque vai ganhar no Tigrinho, ou porque algum dia vai acontecer, ele vai dar o pulo do gato e ele vai simplesmente ficar rico porque ele vai ter uma ideia mirabolante. Poxa, sabe, isso cara, é você se eximir das suas responsabilidades e pensar de forma escassa, né? Sim. Eu não conheço ninguém que ficou rico tendo somente sorte. Não, eu conheço pessoas que enriqueceram, muitas pessoas que enriqueceram, tendo constância nos seus investimentos, tendo, obviamente, se aprofundando no que estava fazendo e sempre comprando mais ativos do que passivos. Possivelmente você conhece alguém que enriqueceu porque comprou um terreno anos atrás em algum lugar que teve uma supervalorização. Na verdade, eu tenho um tio meu, que ele teve uma figura muito importante na minha formação, e ele sempre me ensinou uma coisa que ele falava, um galdeirão, né, falava do jeito dele lá, ele dizia assim, seja rico na tua maneira. Como assim? Ele falava assim, eu tenho, na época era um Fiesta, eu tenho um Fiesta, ele tinha o Fiesta ali, o modelo mais completinho, era uma teteia o carrinho dele, assim, completinho, bonito, ele fazia o churrasco dele, ele sempre reservava uma parte dos recursos dele, então ele sempre tinha um fundo de reserva, ele sempre tinha investimentos, e ele falava assim, eu sou rico na minha maneira. Ele era da aeronáutica, né, e tinha muitos oficiais que não tinham a vida dele. Por quê? Porque daí compravam SUVs, compravam caminhonetes, e daí tiravam financiamentos, e sempre gastavam muito mais do que eles tinham para ostentar uma vida extremamente luxuosa. E quando ia na ponta do lápis, quem tinha dinheiro para fazer alguma viagem, para fazer alguma coisa, ou se dava algum problema, era o meu tio e não eles. Porque o meu tio sabia viver com sabedoria aquilo que ele tem e vivia dentro da realidade que era a realidade dele. Por isso que ele falava, ser rico à maneira dele. Exato. Que nem ele tinha um amigo dele que era um mega advogado e ele dizia, a riqueza do meu amigo é essa aqui. A minha é essa. Eu não posso querer viver a vida dele porque ele tem um faturamento e eu tenho o meu. Então eu vou ser rico à minha maneira, eu vou tomar o meu bom vinho e ele vai tomar o vinho dele. E não tem problema nenhum nisso. É aquilo que eu falei, não ficar se baseando nos outros, não ficar olhando muito pro lado. Obviamente você tem que se basear em algumas pessoas para onde você quer chegar, mas isso não pode se transformar numa frustração caso você não chegue. Sim. Porque o mundo ele não vai ser sempre justo, né? Ou na maioria das vezes ele não é justo. Mas é que nem aqui em Balneário Camboriú, se a gente quiser ir numa loja para pegar um Porsche, é muito fácil. Os caras vão facilitar e vão fazer de tudo para a gente sair com o Porsche de lá. Ok, mas daí a gente vai ver assim, meu Deus, ter que pagar a prestação do Porsche. Esse cara Senhor, não tá livre. E agora, o que eu vou fazer? Como é que você... Isso não é liberdade, tu vira escravo de ter que... E para quê? Para tu mostrar nas redes sociais, porque tu tá andando com um Porsche, Exatamente. Esse pensamento, inclusive, eu acho que deveria ter mais educação financeira nas escolas, né? Não só nas escolas, mas eu entendo que a educação financeira, na minha concepção, ela teria que partir de dentro do lar. Entretanto, nem todos os lares têm o conhecimento suficiente para
para poder passar essa mensagem. Se aí o pai faliu, não vai conseguir ensinar nada pro filho, né? Exato. Ou até ensina, né? Porque às vezes o cara aprende como não fazer, né? Não fazer. Como não fazer. Eu aprendi com meu pai isso. Meu pai foi um cara que não tinha dinheiro, ganhou muita grana, depois ele perdeu, então, opa, eu já sei que esse caminho eu já não posso percorrer. Uhum. Então, mas é isso, assim, é aquilo que eu tenho falado, assim, hoje as pessoas, elas confundem muito o passivo com os ativos, né? Quer ter carro, quer ter moto, quer só viajar e tal, mas ela não comprou nada que gere, que agregue valor para ela, né? Uhum. E na vida financeira é matemática. Para você ganhar mais dinheiro, né? Você ser rico, você precisa ter fontes de renda maiores do que despesas, né? Do que você tem. Eu tenho um caso bem interessante, porque às vezes as pessoas elas ficam pensando, poxa, o cara enriqueceu porque ele comprou um terreno lá não sei aonde, o negócio valorizou, ou o cara comprou a ação tal e essa ação valorizou, mas tem muita gente que faz dinheiro, e eu tenho um exemplo claro assim de às vezes como o dinheiro ele tá próximo da gente e a gente não percebe. Um colega meu há muito tempo atrás, um colega não, ele é mais colega de uns amigos mais velhos meu do que propriamente meu, mas ele deve ter ali uns 50 anos hoje. Eu lembro que há uns 20 anos atrás ele comprou um terreno numa cidade do interior de Santa Catarina, com uma vista bem legal assim e tal, tudo, e ele foi morar pra lá. E o pessoal falou, cara, tá maluco, cara, vai fazer o que lá naquele interior e tal? Dele, cara, eu vou morar lá, eu vou plantar o que eu vou comer, vou viver ali naquela região, vou montar umas casinhas, vou fazer um negócio e tal. E ele comprou o terreno, realmente ele começou a plantar algumas coisas, começou a comercializar com as pessoas próximas, daí ele montou um alambique de cachaça, começou a produzir cachaça, plantava cana, fazia a cachaça. Com o tempo ele foi se capitalizando até que aquele terreno, o custo ele se pagasse com as coisas que ele plantava. Devagarinho ele foi construindo chalezinhas e tal, foi montando. Cara, hoje o cara tem uma pousada muito massa, assim, cara, muito massa mesmo. E ele começou do nada, ou seja, ele pegou o pouco de dinheiro que ele tinha, comprou uma terra que muita gente lá na época não deu valor, teve a valorização, montou o negócio dele, construiu a riqueza. Hoje ele tem diversas fontes de renda, e isso é gerar valor para algo, porque você pega algo que propriamente, né, as pessoas elas não compreenderam o objetivo, você empreende e acaba crescendo, evoluindo o seu patrimônio, investindo, tendo renda. Então isso é algo bacana, sabe? Tu falou algo que eu achei muito interessante quando estava contando a história desse teu amigo, que ele construiu. E eu acho que isso é um conceito que as pessoas têm que entender. Existe um caminho, existe uma construção. Tá muito em alta hoje aquela trend lá, primeiro você começa, depois você melhora. E é justamente por isso, eu vejo muitos colegas assim, eu vou montar um estúdio. Por exemplo, a gente tem 20 anos de estrada, né? Então, estamos aqui com essas câmeras, com esses microfones, mas se eu fosse montar um estúdio hoje do zero, sem ter nenhuma experiência, sem ter iniciado no setor, eu jamais iria começar já com um equipamento melhor. Eu ia começar com um equipamento de entrada para que ele me gerasse uma rentabilização. Com essa rentabilização, legal, tá sobrando dinheiro, vou melhorando aos poucos, vou construindo. O problema é que as pessoas já querem começar já, né? Já monta uma construtora, já quer ser uma FG, né? Exato. Aí não dá, né? Não, exatamente, não é tão simples. A mesma lógica serve para o mercado financeiro. Às vezes as pessoas elas querem colocar dinheiro em fundos de investimento, comprar CDB, comprar ações, e compra e acha que no mês seguinte aquele negócio vai explodir e vai deixar ele milionário. Cara, não é assim, sabe? Não é assim. Como tudo na vida, são etapas, são processos que vai indo devagarinho. Um exemplo mais claro que está muito presente aqui na nossa região é a questão da valorização imobiliária, né? Fala, se eu pudesse ter comprado um terreno há 40 anos atrás em Balneário e tal, todo mundo fica pensando, mas cara, na época, quem é que queria botar o dinheiro que tinha para comprar um terreno aqui, cara? Sim. Ninguém pensava, não, vou botar em outro local, vou pegar uma área de terra onde eu posso ter boi, ter qualquer outra coisa. Todo mundo quer resultado rápido. Vou investir em grandes cidades, vou fazer qualquer outra coisa, mas ninguém quis arriscar, né? E não adianta. A grande maioria das pessoas que construíram grandes patrimônios, elas tomaram risco. Isso é fato, né? E, obviamente, teve o fator, né? Posso dizer,
em tese, sorte aqui da região também, pô, muitas pessoas virem para cá, investirem no município, empreenderem, enfim, a cidade teve seus altos e baixos, mas ela foi crescendo e virou o que virou. Isso vale para qualquer outro investimento, né? Uhum. Mas para quem está querendo buscar o seu primeiro milhão, tá, Lucas? Tu que trabalha com investimento financeiro aí, quais são as tuas melhores táticas do Tigrinho? Do Tigrinho. Não jogue. Não jogue. Não entre nesse negócio de Tigrinho, que isso aí é golpe, cara, e tu vai se afundar em nada. E também não deposite expectativas em jogos e Mega Sena e coisa. Também nem pirâmides. Nem pirâmides, essas coisas, porque isso aí realmente só vai te atrasar. Pode acontecer de alguém ganhar um dinheiro na Mega Sena, no Loto Fácil, cara, pode ser, mas assim, tua chance ela é muito remota. No Tigrinho é zero chance. Pirâmide também, zero chance. Eu era obrigado a te falar essa do Tigrinho, porque tu não tem noção o que tem, que eu vejo as galera, pelo amor de Deus, que ficam mandando assim, meu irmão, cara, tem aqui um lance aqui do Tigrinho. Cara, mas eu vou te falar um negócio, tu sabia que tem hoje no Brasil mais pessoas com contas ativas no Tigrinho do que na Bolsa de Valores brasileira? Olha, não te duvido, não. Não, é um dado real. Dado real. Isso mostra a mentalidade que a grande maioria do nosso povo tem, cara. Se esse pessoal tivesse, né, um dia eu vou fazer um negócio desse, cara, vou pegar desde quando o Tigrinho cresceu, se alguém tivesse colocado lá 5, 10 reais todos os meses, equivalente. 100 reais, 50 reais, todos os meses tivesse comprado, fazer um comparativo com várias ações do mercado financeiro, ou um CDB, alguma coisa, porque, cara, isso é sim, eu sou muito cético e crítico a esse tipo de coisa, porque tem muita gente sendo enganada e infelizmente cai nesses golpes aí dessas casas de apostas e jogos. Mas assim, se eu pudesse dar uma dica, compre mais ativos do que passivos. Coisas que possam te rentabilizar. Mas assim, antes de fazer qualquer investimento, você tem que entender qual é o seu investimento, qual é o tipo de ativo. Para quem gosta de renda variável, ações, pesquise a empresa, converse com o seu consultor financeiro, o seu assessor, para, né, construir isso a longo prazo, empresas sólidas, faça os seus aportes mensais, mesmo que seja valores pequenos, porque às vezes as pessoas elas se apegam. Vou usar um exemplo, eu tenho um conhecido meu que há 5 anos atrás eu falei para ele, cara, por que tu não pega um pouco do teu... Ele sempre reclamava para mim que tava sem grana. Pô, sem dinheiro, tô sem dinheiro. Eu falei, cara... Pô, tu tá sempre sem grana, cara, mas tu tem um salário, tu tem um emprego, tu não consegue guardar lá. Não, pô, não dá. Eu peguei e falei, cara, começa a guardar um valorzinho, coloca lá naquela caixinha lá dessas corretoras mais modernas ali, nova, né, que tem Nubank, Inter, enfim, a que tu usa. Pega lá no teu negócio. Ou sabe, seja qualquer lugar. E coloca lá 10 reais, 20 reais, 50 reais, todo mês tu vai guardando um pouquinho. Ele, mas o que eu vou fazer com 30 pila? Com 50 reais por mês? Eu falei, não é pelo valor, cara, mas é pelo hábito, que aos poucos você vai criando disciplina. Se tu consegue guardar 50 esse ano, no ano que vem, você vai conseguir guardar 100. No outro ano, você vai conseguir guardar 150. Você vai ver o volume crescendo. Daqui a pouco pinta uma oportunidade legal de você comprar alguma coisa que você gosta abaixo do preço. Ele gostava muito de moto, muito de moto. Eu falei, cara, daqui a pouco aparece um colega teu com uma oportunidade legal de comprar uma motinho mais barato, tu compra mais barato do cara, tu vende mais caro, tu vai fazendo caixa e aí tu vai aumentando o patrimônio. Cara, infelizmente ele nunca me escutou. E se ele tivesse guardado, né, que fosse 100 reais por mês nos últimos 5 anos, fizer uma conta básica ali, né, 5 anos, um juros aproximado de entre 10% a 12% ao ano, poxa, esse cara já teria um volumezinho de dinheiro que hoje ele poderia fazer qualquer coisinha. Então, o que eu falo para as pessoas investimentos é constância, principalmente no mercado financeiro. Todo mês você colocar um pouquinho, aos poucos você vai vendo crescer. Sim. E esse montante ele vai crescendo, você vai se empolgando, e conforme você for se empolgando, você vai também querer melhorar a sua condição de trabalho para ganhar mais, para poder guardar mais um pouquinho. E caso numa emergência, né, eu acho que todo mundo tem que ter uma reservinha de emergência. A primeira regra dos investimentos é você ter essa reserva. Caso precisar ir no hospital, comprar um remédio, fazer uma viagem, alguma coisa, enfim.
esse recurso ele está disponível para você. Sim, até para jogar com os juros a nosso favor, né? Porque as pessoas, que normalmente elas fazem? Elas não fazem reserva nenhuma, precisam de dinheiro, tiram um empréstimo e ficam devendo todos esses juros para o banco, quando na verdade poderiam ter uma reserva, fazer um investimento e esse juros está rendendo para elas. E o banco poder estar trabalhando a seu favor. Exatamente. Não você trabalhando para o banco. Mas isso é algo que é muito cultural, aquilo que a gente falou antes. Tem que virar a mentalidade, né? Virar a mentalidade. Muita gente tem receio de investimentos financeiros assim por conta do que aconteceu no passado com o Brasil, de o governo confiscar, etc e tal. Hoje eu acredito que essa possibilidade, para não dizer nula, ela é remota. E ainda existem alguns mitos, né, que as pessoas, a gente precisa quebrar nessa questão dos investimentos. E todo mundo também pensa, poxa, eu queria comprar um terreno, porque imagina daqui 10 anos comprar, só que você também não compra um terreno financiando ele 100%, você precisa dar um valor de entrada. Então se você tem uma reserva, tem um caixa, você consegue adquirir outros bens, outras coisas que vá te gerando recurso, né? Então investir não é para todos, entretanto, aquela pessoa que entende, ela tem acesso, ela pode e consegue crescer, evoluir o seu patrimônio. Então, cara, não jogue tigrinho, não jogue seu dinheiro fora com besteira, não fique depositando a esperança somente na sorte do futuro, porque essa sorte ela pode não chegar. E a única coisa certa é que o tempo ele passa e se você não sacrificar um pouco do seu presente, o seu futuro ele pode ser ruim, né? Pra gente ter um bom futuro, a gente precisa sacrificar algumas coisas do presente. Você tem filho, possivelmente. Sim. Quantas coisas às vezes você não abriu mão para você, para guardar para o seu filho? Com certeza. Todo pai sabe disso. Então isso é um sacrifício que você faz para proteger o seu filho. Pô, dar uma boa educação, dar uma boa alimentação, poder dar acesso a ele a alguma coisa que talvez você não teve. Isso é um investimento também. Você está investindo em uma pessoa, em conhecimento. E é até legal ter tocado nisso, porque para mim não existe investimento melhor do que você investir em si mesmo. Ao invés de assinar todos aqueles planos daquelas plataformas de streaming, cara, compra um curso legal de alguém confiável para tu se aprimorar, aprender a fazer alguma coisa diferente. Compra um livro bacana, assiste um documentário legal, sabe? Hoje tem tanta coisa legal na internet de você aprender a falar outra língua, você conseguir fazer exercícios de raciocínio lógico, você aprender a fazer investimentos, você comprar informações para estar sempre atualizado, um curso de vendas, cara, se aprimore o máximo possível, porque daí você sempre vai ser o seu maior ativo. Se você estiver bem, confiável, tiver ali, o dinheiro ele vai ser consequência do seu trabalho. Sim, as ferramentas estão à nossa disposição, eu sempre falo isso, tá lá, tá? E daí a forma com que tu vai utilizar elas, aí depende de ti. Tu pode usar para um reles entretenimento, né, e ficar perdendo horas da tua vida ali, ou tu pode usar aquelas ferramentas para trazer conhecimento, para te capacitar, para tu consiga dar um passo adiante nas tuas finanças, né? Exatamente. E constância, não existe dinheiro fácil, tá? Teve gente que ganhou dinheiro muito fácil, sim, acontece em diversos investimentos, mas não é regra, né? Sim. O que existe é muito trabalho, muito aprimoramento, constância sempre, evolução pessoal e você se manter firme nos seus objetivos, não se distrair com besteira, não se envolver com gente errada, pesquisar bem antes de criar uma sociedade, de montar um negócio, porque ao mesmo tempo, né, você ganhar é difícil, para perder, cara, é um estralo de dedo. É ligeirinho, né? É ligeirinho. Meu, dinheiro não leva desaforo. Sabe o que acaba tão rápido quanto o dinheiro? O que é? Chocolate. Chocolate. Ainda mais quando o chocolate é bom, hein? É mesmo? O que tu tem pra nós aí? Cara, eu tenho um chocolate que eu conheci aqui em Balneário Camboriú. É um chocolate de Santa Catarina, tu que é filho da terra. É feito aqui? Ele não é feito aqui, ele é feito no interior de Santa Catarina. Agora eu vou te falhar com o nome da cidade, mas essa chocolataria aqui, a Gaffer, é de Balneário Camboriú, é a nossa parceira aqui. E, cara, eu tenho 2 sabores aqui, eu quero te desafiar a tu dizer pra mim o que vem no teu sensorial, no teu paladar aqui. Cara, quais são os 2 aqui? É um mais clarinho, mais escurinho, acho que tu vai ver. Vai lá.
Cara, eu se deixar... E seja sincero comigo, eu não quero uma resposta por dar. Porque assim, ó, eu volto a dizer, eu tenho os meus parceiros aqui, mas são parceiros assim aqui, cara, eu busco a D da galera, assim, porque é uns negócios assim, ó, diferenciado. Esse é difícil. Esse é difícil. É difícil. Eu vou te dizer, vai te surpreender. Tu vai dizer pra mim que tem algumas características de outros chocolates que tu já comeu, mas é muito bom. Vê a nota no fundo, porque no fundo ele se revela. Mas eu tô tentando descobrir qual que é a crocância dele. Ele tem uma crocância, mas no fundo ele tem uma coisa diferente. Ele vai vir no paladar lá o que ele é. Caramelo? Não. Não. Não é caramelo, é aquela sementinha que o castor come. Não, cara, olha só que surreal. E tu vai te surpreender, porque eu me surpreendi também. Isso daí que tu tá comendo é chocolate com bacon. Bacon? Bacon. Não pode. Quando os americanos vinham com aquele negócio do bacon com doce, eu pensava assim, nossa, que coisa nojenta, bacon gorduroso, salgado. Cara, é maravilhoso. Agora faz todo sentido. Americanos, me desculpem, porque eu julguei errado vocês. E se tu perceber, no final, que agora tu tá experimentando outro, no final, tu sente o sabor do bacon. É muito interessante, porque quando eu comi a primeira vez, eu achei que era um chocolate com algum crocante. Ah, o que é esse crocante? Tô tentando adivinhar o crocante, porque tu sente bem um chocolate crocante. Mas no final do paladar, ele vai lá no céu da tua boca, na língua lá, vem o sabor do bacon. Cara, eu vou ter que comer de novo. Isso daí é uma tática tua, né, Lucas? Cara, bacon, olha, eu podia chutar tudo, menos bacon. Vai dizer que não é uma combinação muito boa. Não, animal, porra. Eu virei fã disso daí, cara. Não sabia que eu gostava de chocolate com bacon. Bom demais. Tu chegou a experimentar o outro? O que tu acha que é o outro? Não consegui identificar. Não te veio nenhuma memória na tua mente? Não consegui identificar. Cara, tu já... não sei se tua mãe ou tua avó já preparou pra ti aquelas chimias caseiras de uva. Sabe aquele cheiro, aquele sabor? Isso daí me traz muito a minha memória afetiva, cara, porque eu sou descendente italiano. Então minha avó sempre fazia isso daí pra mim. Isso daí que tu experimentou, o de bacon eu não tô aqui com a embalagem pra te mostrar, mas o outro que tu experimentou é esse aqui, ó. Ele é um chocolate branco. De vinho branco? Branco de vinho tinto, chocolate branco de vinho tinto, zero açúcar. Me diz se tu já comeu um chocolate branco desse tipo e ainda zero açúcar com esse sabor. Nunca. É esse aqui. Cara, sensacional isso daí. Meu. Poxa. Eu fiquei muito fã disso daí. E o que é mais louco, eu não sei se a câmera consegue pegar aí, eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar na minha aqui, ó. Isso aqui é o chocolate branco de vinho tinto. Ele tem essa cor. Eu achei muito bacana. E sabe o que tem a questão do chocolate? Porque o chocolate branco, para ele ser chocolate, ele tem que ter o percentual de cacau. E eles têm. Então isso é chocolate mesmo. Não é aquelas coisas que eles vendem por aí. E eu sei que tu é o cara da fruta, né? Eu tenho o meu favorito que eu vou abrir agora aqui só pra tu experimentar. Abre que eu gosto de coisas com fruta. E a embalagem é bonita, né? Olha isso aqui. Embalagem de presente, sim, legal. Esse aqui tu vai amar, cara. Eu acho, pelo menos. Vamos lá. Esse aqui é um dos que eu sou doido. Pode dar um desse inteiro. Aqui. Obrigado. E aí? Te atreve? Muito adivinhar? Bom. Calma aí. Olha, isso é bem presente, cara. Meu Deus, me deu um branco agora. Mas eu sei qual que é. É algo que combina muito com praia. A fruta. Cara, tá na ponta da língua, mas não tá saindo. Mas eu já senti esse sabor várias outras vezes na minha vida. Cara, abacaxi hortelã. Abacaxi. Poxa, meu Deus. Claro. E olha a caixa disso aqui, meu irmão. Coisa linda, né? A apresentação dos caras. Poxa, sensacional. É muito boa. Deixa aqui.
Eu como sommelier, eu sou um fracasso, mas para comer eu como bem. Não, o importante é saber assim, ó. Fala pra galera aí, o que tu achou do sabor? Pô, pode ir. De Balneário, cara. Eu acho que a gente tem que incentivar o produto bom que nós temos aqui. Né? E os caras são, assim, ó, muito diferenciados. Eu fiquei louco. Tendo frutas vermelhas, chocolate com café, o com laranja que tu já conheceu, uma vez tu já esteve aqui presente. Muito bom, cara. É um melhor que o outro. É como eu te falei, esse daí é que nem dinheiro. Ele vai assim, ó. Por isso que eu deixo eles bem longe de mim, ó, para não me tentarem. Muito bom. Bom, voltando agora um pouco para política, Lucas. Tu foi um autor do Revogaço, né, que veio ali para limpar as leis inúteis que tem no município, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho se essa iniciativa ela acabou se desenvolvendo e de fato eliminando alguma lei no município e quais são as leis mais bizarras e surreais que tu já ouviu por aí? Cara, essa foi uma bandeira minha que eu dediquei muito tempo também, que é evitar com que leis idiotas fossem propostas no município e também fazer uma revisão para acabar com aquelas que já existiam. Eu entendo que eu mudei mudei bastante a mentalidade da cidade perante algumas situações e acabei, né, mesmo sem querer, influenciando outros municípios. O Brasil, o legislativo, ele é uma fábrica de lei idiota, sabe? Tem cada coisa assim absurda que eu já vou te falar algumas. E cara, eu vi que eu poderia ser muito mais produtivo evitando que novas burocracias viessem e revogando essas burocracias, porque se você parar para analisar, o Brasil tem mais de 1 milhão de normas vigentes. Eu sempre falei nos meus discursos que se lei resolvesse esse problema, o Brasil seria o país mais perfeito do mundo, porque lei não falta. O que falta é a fiscalização, o acompanhamento dessas legislações. Só que lei não tem poder mágico. Não é pelo fato de você criar a lei como se a lei ela realmente fosse inibir com que algum problema fosse acontecido. Na verdade, os países mais desenvolvidos e mais prósperos, o número de leis que eles têm vigente no seu país é muito menor do que os países subdesenvolvidos. Então, dentro do município, eu me inspirei, porque esse revogaço ele já aconteceu em outros locais, mas ninguém nunca havia conseguido implementar um método que fosse eficiente para fazer as análises. Então eu acabei fazendo uma parceria com as universidades, as entidades de terceiro setor, criei grupos, mesclei os grupos, etc. e tal, e a gente fez análise de 1000 leis do município de Balneário Camboriú e, pasmem, mais de 90% foi recomendado não só por mim, mas por essas entidades que incluem a OAB, a Cibalc, CDL, Sinduscom. Mais de 90% dessas legislações, das 1000 que foram analisadas, foram recomendadas para revogação. Isso é indicativo de que essas leis já estavam ultrapassadas, elas já não serviam mais para nada, e eu sempre tive o comportamento dentro da Câmara de Vereadores de votar não na grande maioria das coisas. Sim. Não por ser contra o colega, muito pelo contrário, mas é por ser lei que não vai levar nada a lugar nenhum. Sim. E o negócio ele é tão viciante que às vezes a gente até, no momento, pensa assim, pô, tem um problema, vamos fazer uma lei. Não, cara, não vamos fazer uma lei. E eu comecei a votar não. Porque eu também já fui um cara que no início do meu mandato fiz algumas coisas que não precisavam. Tipo, dia disso, semana daquilo, lei que obriga, lei que proíbe. Cara, tem 2 palavras que eu não gosto, é obrigar e proibir, sabe? Quando se trata de legislações. Então, sempre fui incisivo, explicava, justificava. E aos poucos, alguns poucos vereadores foram entendendo a minha lógica de raciocínio e me davam razão. Falaram, cara, tem razão, isso aí simplesmente não vai servir para nada. Mas, cara, a gente tem lei de placas, que gera uma obrigatoriedade que os estabelecimentos comerciais eles têm que ter a placa no seu estabelecimento exposto ali, diz que 153 para caso de furto, diz que 190 para caso de incêndio, assédio sexual é crime, pedofilia é crime, proibido fumar, aqui tem o Estatuto da Criança e Adolescente. Cara, e assim,
outdoor. Não, e sabe qual é o problema? Assim, se o cara ter que pegar e botar todas as placas que obrigam ele a ter no estabelecimento dele, ele tem que dedicar... Acabou a fachada. Não, acabou a fachada. Ele tem que dedicar uma parede inteira para isso. E o problema é que a lei ela é tão específica que ela especifica o tamanho da placa. E cada placa tem um tamanho diferente. Ou seja, essa lei, a placa tem que ser 27 por 12. A outra tem que ser 33 por 21. Sabe, eu fico, cara, mas de onde é que ele tirou a ideia de o tamanho, me diz o porquê que tem que ser 33 por 21, assim, me fundamenta. E por que a outra tem que ser 17 por 12? Acho que batizaram o chazinho dele. Só pode, cara. E outra, cara, e se o empreendedor ele não tem essas placas dentro do seu estabelecimento, ele tá sujeito a tomar uma multa, cara. Uma multa de 3, 4, 5, 6 mil reais. Que absurdo. Absurdo. Então foram coisas assim que eu briguei muito dentro da Câmara de Vereadores, com N leis, sabe, de várias situações. Tem situações, teve leis ali dentro da Câmara que foram apresentadas que as agências bancárias no município de Balneário Camboriú ficam obrigadas a disponibilizar revistas atualizadas para os clientes lerem enquanto aguardam a fila de espera. Aí me pergunto, cara, revistas atualizadas. Me diz quem que lê revista hoje, se tem que estar lá. Não, tem que estar atualizado. E segundo, o celular, tu não pode ler o celular, então, enquanto tu tá ali, não. Tem que ser a revista. E hoje, a gente tem uma outra lei do município que as pessoas, elas são proibidas de esperar mais de 20 minutos dentro de uma agência bancária. Então por que tu precisa da revista se o prazo é 20 minutos? Então assim, sabe, Sim, cara? uma lei acaba anulando a outra. Uma lei acaba anulando a outra. E aí tem outra lei também que era obrigado com que o cinema limpasse os óculos 3D. Sabe? É a mesma coisa que fazer uma lei pro dono do restaurante ter que limpar o talher, né? Depois que o cliente come. Sabe, são coisas assim que não serve para nada. Sim. Só cria mais burocracia, fica subentendido ao fiscal, se ele vai lá fiscalizar ou não. Às vezes ele pode não gostar de você e utilizar o artifício da lei para te penalizar. Não tem a placa aqui, né? Então, vou te notificar, tu vai tomar uma multa. Aquela velha e boa burocracia brasileira que atrapalha, né, os empresários, as pessoas que querem trabalhar, que querem gerar emprego. Cara, total. Uma vez teve um vereador que ele propôs uma lei, eu tive um desentendimento um pouco mais acima do normal com ele, porque ele proibiu um spray aerosol, de ser utilizado um spray aerosol aqui na cidade para as empresas que limpavam o sofá. Porque o cara, quando ele vai limpar o sofá em casa, ele utiliza uns sprays, os negócios e tal, tudo, e ele higieniza e limpa aquilo. E ele proibiu aquilo. E eu perguntei pra ele, cara, mas por que tu proibiu? Ele, não, porque lá no Nordeste, uma vez aconteceu um caso de que a pessoa pegou fogo na casa e aquele produto ele era inflamável e potencializou o fogo e morreu uma pessoa. Falei, cara, quando que aconteceu isso? Faz uns 7, 8 anos. Eu falei, tá, e aconteceu algum outro caso desse no Brasil que tu conheça? Ou aconteceu algum caso aqui? Não, mas é bom evitar, né? Eu falei, cara, tu tá pegando um fato recortado lá do outro lado do país, que tu não tem conhecimento pleno sobre o que foi o gerador do fogo. Tu tá proibindo um produto que é de utensílio diário dessas pessoas fazerem a limpeza do sofá. Tu vai impactar diretamente na atividade do cara por uma coisa totalmente isolada. Tipo assim, pra mim não faz sentido. Respeito a tua opinião, mas pra mim não faz sentido. Tu conversou com o cara. E se tu inviabilizar o negócio dele, cara? Se existe um protocolo de segurança para ser passado e aquela pessoa ela não respeitou o protocolo de segurança. Enfim, cara, não pode pegar um fato desse e simplesmente proibir um material, porque mesma coisa, uma pessoa escorregou aqui, bateu com a cabeça no microfone e veio a falecer, vamos proibir o microfone, não pode mais ter microfone perto da mesa aqui, sabe? Não. Cara, é muita viagem. É muita viagem. Então são essas coisas que eu havia sempre combatido dentro da Câmara de Vereadores para que diminuísse o número de burocracias criadas, né? Porque tu imagina, nós temos mais de 5 mil câmaras de vereadores no Brasil. Sim. O nível intelectual da maior parte dos políticos brasileiros, ela é baixa. Isso é fato, principalmente dentro de nível de município. Aí tem mais as assembleias legislativas, cada estado tem uma assembleia legislativa, tem mais o nosso Congresso Nacional. Cara, o Brasil é uma indústria de lei idiota, cara.
uma indústria. E o pior de tudo é que as pessoas, muitas vezes, elas utilizam como métrica para avaliar a produtividade do parlamentar a quantidade de projetos de lei que ele apresentou e criou. Cara, uma baita de uma besteira. Meu Deus, é aquela famosa premissa, né? Quantidade não é qualidade. Uhum. Mas, Lucas, sabemos que tu preza muito pela essa questão antiburocrática, né? E com certeza essa iniciativa aí vem muito para colaborar e é muito necessária, né? No país como o Brasil. Mas falando a nível de Brasil, vamos sair um pouco de Balneário Camboriú. Agora o Brasil é o limite. Vamos fazer aqui um top 5 das 5 leis mais inúteis, surreais e imbecis que tu já teve conhecimento. Porque eu acredito que a galera não tem noção do que tem de lei maluca. Cara, tem muitos. Eu fiz uma vez eu postei alguns vídeos no meu canal do YouTube lá, apresentando algumas legislações. Teve uma que é de uma cidade, não vou lembrar o nome da cidade agora, mas a cidade criou o Dia do Alienígena. Dia do alienígena. O Dia do Alienígena. E eles pegaram o dinheiro público da prefeitura para fazer um aerodromo, para fazer um aeroporto para aliens. E isso é um atrativo que tá presente na cidade. Existe, cara. Pousou muito alien lá? Ah, eu não faço ideia, cara. Mas eu fiz até um vídeo, né? Porque, pô, colocaram o aeroporto tão longe, não tem nenhum posto de piranga pro alienígena pedir informação, pô. O cara chega lá da galáxia, vai parar, vai comer o quê, pô? Não tem nada aqui, cara. E os caras se deram o trabalho de realmente criar um negócio, cara. Tu entende? Pô, é dinheiro público, irmão. É dinheiro, dinheiro se bobear, eles gastaram mais uma grana com placas pra fazer sinalização. Exato, botaram mais placa pra sinalização. Cara, é dinheiro do pagador de impostos. E tu vai pegar dinheiro. Eu fico pensando naquela tiazinha, às vezes, que tá lá precisando de um atendimento no posto de saúde. Ela não tem o atendimento no posto de saúde, mas na cidade dela tem um aeroporto pra alienígena. Tu entende, cara? Tu sabe? Pô, não, tem o dia do ET, cara. O que eles fazem no dia do ET? Eles fazem, sei lá, uma roda. Vão lá pro aeroporto. Vão lá pro aeroporto, ficam piscando a luz ali, chamando alguma coisa, sabe, cara, essa foi assim, pra mim foi, cara, uma das piores. Cara, deixa eu tentar lembrar de mais algumas, cara, foram tantas, eu tenho uma planilha lá cheia de legislações. Não tinha uma que tinha que carregar um negócio no bolso? Como é que é? Isso, essa era uma lei, mas era de outro país, era em Nova York. Nova York? Isso, que tu não podia carregar uma casquinha de sorvete no bolso de trás. Mas por que tu vai carregar uma casquinha de sorvete no bolso de trás? Eu também não sei, cara. Mas é só a casquinha com sorvete? Com sorvete. Pô, pior ainda. Não pode. Certo, alguém deve ter colocado atrás, sentou, manchou alguma coisa, não sei, cara. Mas eu quero o meu direito de cidadão, de liberdade, de poder carregar o meu sorvete no bolso de trás, por que não? Exato, pô. Eu fico pensando, mas quem que bota a casquinha de sorvete no bolso de trás, cara? E sabe, isso era uma lei, acho que era de Nova York. Eu sei que é dos Estados Unidos, era, se não me engano, no estado de Nova York, cara. Bom, pelo menos não é só o Brasil, então. Tinha uma lei acho que, se não me engano, foi na França, ou algum país da Europa. Eu até fiz o vídeo também sobre isso. Que era uma lei que foi feita lá na época medieval, acho, e ela ficou vigente por muito, muito tempo. E você não poderia carregar um salmão de forma suspeita. Não, o que é carregar um salmão de forma suspeita? Não sei. Agora imaginei o cara assim, ó, enrola no jornal, bota no sobretudo, assim. Tudo, o cara tá daqui ali, a pouco chega assim, ó, Lucas, vamos fazer essa janta aí de noite, eu pego o salmão aqui, ó. Não, tá sendo muito suspeito isso aí. Os caras numa esquina passando um salmão pro outro, carregando o negócio, cara, não sei. Trouxe o pacote? Trouxe, tá aqui, ó, salmão. Cara, é assim... E é selvagem. É selvagem. Cara, há muito tempo atrás também, reza a lenda, eu não tive a oportunidade de ver a legislação, mas o pessoal mais antigo diz que por muito tempo ficou vigente uma lei aqui em Balneário Camboriú que você poderia pagar os seus impostos, né, se você tivesse algum tipo de dívida com o município de Balneário Camboriú com pescados. Ó, essa daí é boa. O cara deve uns 20 mil em IPTU, chega ali com uns quilos de tainha, ó, tá aqui, ó. Tu já pensou? Pega aí, ó. Tu já pensou em impacto ambiental nisso daí, Lucas? Fica imaginando aquela galera que deve milhões de reais de IPTU ali, cara, chega lá com um container de tainha, tá aqui, ó, tá... Aí tu olha pra praia central, tá tomada de barco, o pessoal tudo os canicinhos ali. Canicinho ali. O que tá fazendo? Ó, vou pagar meus impostos. Cara, são coisas, por isso que eu falo, as leis, lei não tem poder mágico, elas têm que passar por um processo de atualização,
A gente tem que ter responsabilidade na hora de propor isso, mas acima de tudo, o eleitor ele tem que ter responsabilidade na hora de votar em alguém que vai fazer a coisa decente, porque a pior coisa que tem na política é um idiota com iniciativa. E como diria o Capitão Nascimento, né? Quem sustenta, né, essa coisa é o próprio eleitor, né? Exatamente. É ele que bota essas figuras aí na frente. Né? Exatamente. Mas, cara, essa do salmão, de uma forma suspeita. Não. Essa daí ficou no meu imaginário. Mas, Lucas, assim, ó, falando um pouquinho sobre a questão de responsabilidade, de toda essa loucura que tem na nossa política, e sabemos que tu é um cara que vem lutando para nos representar de uma forma melhor, né? E eu queria saber a tua opinião, porque eu sei que tu tem fortes opiniões a respeito da burocracia, a respeito de enxugar a máquina pública, que eu acho que é muito necessário. Tu agora está para ingressar, não sei como é que chama agora, se é uma pré-candidatura ou é só mais para frente que se fala isso? Não, agora, pode falar agora. Tu está como pré-candidato a deputado, né? Estadual, isso. Deputado estadual por Santa Catarina, e tu vai acessar um cargo que ele oferece hoje muitos benefícios que eu, e acredito que a maioria das pessoas, acham desnecessários, né? Acham vários auxílios que se tem, várias regalias que se tem, que a política se tornou algo assim, como é que eu vou te dizer, não é avaliado assim algo do que é preciso, mas sim, vamos fazer festa, virou sinônimo assim, eu ganhei na vida me tornando político. Queria saber qual é que é a tua opinião a respeito das regalias e de todos os gastos que tem e qual seria a tua postura em relação a eles, se tu é a favor de que haja cortes, se tu é a favor que algum deles seja extintos e se isso é possível se fazer. Eu sempre fiz inúmeras críticas ao excesso de privilégio que os políticos têm no Brasil. Infelizmente, essa é uma realidade que, além de carro oficial, passagens ilimitadas, diárias, auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio paletó, 13º, 14º, auxílio mudança. Cara, assim, é tanta coisa, cara, sabe? Isso tudo... dinheiro do pagador de impostos. Eu sempre fiz críticas que a gente precisa reduzir bastante, não só no poder legislativo, mas em todas as esferas, no executivo, no judiciário. A gente tem que buscar reduzir em respeito do dinheiro de quem sustenta esse país, que é o empreendedor, que é quem gera riqueza. Eu acredito que é muito difícil a mudança, é muito difícil porque isso já é uma coisa extremamente enraizada e que tem que emanar essa vontade propriamente do povo começar a fazer esse filtro para que seja adotado como premissa. O partido que eu escolhi para estar, que é o Partido Novo, todo o mandatário, quando vai disputar a eleição, ele assina essa carta compromisso, ele abrindo mão da maior parte de privilégios. Aqueles excessos a gente já abre mão já no início, antes mesmo de ser candidato. Para você ser candidato, você tem que assinar esse termo de compromisso para você poder disputar a eleição. E o exemplo na prática é que os nossos mandatários, quando eles assinam esse compromisso, eles tomam posse, realmente eles abrem mão. Eu, enquanto vereador, eu não utilizava carro oficial, eu deixei de utilizar diárias, porque eu usei diárias apenas uma vez. Essa é uma história interessante, porque eu usei diária uma vez em 2017, e eu e um vereador, o vereador André Meirinho, nós voltamos de Brasília e havia sobrado dinheiro da diária, e a gente tentou devolver essa sobra e não foi aceito. E a conversa foi a seguinte: porra, tu vai devolver a diária e como é que o restante fica? Aí todo mundo vai ter que ir devolver. Se tu tá devolvendo é porque tu quer. Sabe? Sabe? Pô, isso ali, cara, uma coisa que... Pô, chato, né? A gente não conseguiu fazer essa devolução. Depois eu nunca mais usei. Fui para Brasília 5 vezes com o dinheiro do meu próprio bolso. Falei do carro oficial também, né? Sim. Não teve, vereadores pegavam diária para ir para perto, assim, vai ali para Florianópolis, vai lá, pega, os caras não tem R$100 para ir até ali e voltar, pelo amor de Deus, não sei o que tá fazendo. Então são essas coisas, assim, que eu já abri mão durante o mandato e que, como deputado, a gente vai honrar aquele compromisso que a gente sempre discursou, né? Ok, a gente sabe e a gente não acredita, né, em Papai Noel.
nem tigrinho, e que dificilmente um político vai abrir mão das regalias, então dificilmente vai se mudar essa mecânica. Mas tu me disse um dado que eu não sabia aqui, que os candidatos do Partido Novo abrem mão desses recursos. Então, por exemplo, quem vota nos candidatos do Partido Novo estão votando em candidatos que já vão ajudar, de certa forma, a romper esse ciclo de exageros no gasto da máquina pública. Exato. Eu vou usar de exemplo o deputado federal Gilson Marques, que é do Partido Novo. Poxa, esse cara para mim é o maior exemplo que tem dentro da política, é o cara que eu mais me espelho, mais me inspiro. Ele é um cara que tem direito, eu acho que a 25, 26 assessores, ele trabalha com menos de 10, ele tem direito a vários tipos de auxílio, ele abriu mão, né, da grande maioria mesmo, assim, sabe? Isso até gerou um desconforto muito grande com ele dentro do Congresso Nacional. Um cara que defende e pratica a liberdade no seu dia a dia, ele faz jus ao discurso que ele prega. E sim, né, o Partido Novo é um partido exemplar, que os mandatários eles têm esse termo de compromisso e que ele é cobrado pela instituição Novo, né, para que cumpra aquilo que foi estipulado durante o pré-período eleitoral ali na hora de assinar o termo de compromisso. Pô, muito bacana isso daí, muito nobre. Lucas, agora eu queria que tu me respondesse uma coisa que nem o Tiririca, ao longo dos anos, foi capaz de explicar pra gente. O que faz um deputado estadual? Bom, vamos lá. Vamos separar os cargos políticos por esferas. Então vamos separar em 3 esferas para que fique um pouco mais lúdico. Nós temos o município, nós temos o estado e nós temos a União, que no caso é o Brasil. Dentro do município nós temos o prefeito da cidade, que ele cuida de todo o território de uma cidade, e nós temos os vereadores que fiscalizam as atividades do prefeito. O trabalho do legislativo ele é fiscalizador e o trabalho do executivo ele é executador. Ele tem orçamento para construir, para derrubar, para desapropriar, para pagar alguém. O legislativo não, ele é limitado, ele só fiscaliza as ações e representa a parcela da sociedade. Dentro da esfera estadual segue a mesma lógica. Nós temos o governador do estado e os deputados estaduais. É como se fosse um prefeito maior, né? Só que, ao invés de ser numa cidade, é no estado de Santa Catarina. E a nível federal, segue a mesma lógica. Nós temos o presidente da república, que é como se fosse o big prefeito, né? O prefeito do país todo, só que ele é o presidente da república, ele detém orçamento, detém as decisões, e o Congresso Nacional, que é composto pelos deputados federais e pelo Senado, ele tem como o Congresso Nacional, principalmente, ele está ali para representar o povo, e o Senado ele está para representar o Estado. E ele também, os dois têm uma atividade fiscalizatória, tanto que em Brasília, você já foi para Brasília, ou já viu o Congresso, ele tem 2 esferas assim, né? Sim. Que elas se juntam. Então a esfera que está a bola virada para baixo, assim, o círculo virado para baixo é o Senado, e a que está virado com o círculo para cima é a Câmara de Deputados, que aqui é o poder que emana do povo, que vem de baixo para cima, e aqui é o poder do Estado, que vem de cima para baixo, e juntos eles meio que formam uma esfera. Então, assim, de forma resumida, o trabalho do vereador, do deputado estadual, do deputado federal é praticamente o mesmo, só muda a instância que ele está. É um trabalho de fiscalização e de representação. Sim, no teu caso como estadual, fazer a fiscalização para o governo do estado de Santa Catarina. Exatamente. E tu conseguindo a tua cadeira, né, pelo estado de Santa Catarina na Assembleia, quais são as tuas proposições? O que tu gostaria, o que tu traria de contribuição? Bom, primeiro eu quero buscar ser um deputado presente para as pessoas e com as prefeituras do nosso estado. Eu vou continuar fazendo a minha atividade de fiscalização, buscando fiscalizar os serviços, as empresas que o município tem. Quero ser um combatente, sim, de legislações inúteis que o estado de Santa Catarina apresenta, o que é completamente normal, mas acima de tudo é realmente estar por dentro do orçamento e fiscalizar o dinheiro do pagador de impostos, que se paga muito imposto no Brasil,
E eu quero, de alguma forma, fazer com que esses impostos eles não cresçam e o nosso estado seja o estado mais livre do Brasil, tendo menos regras, menos burocracias, para que a gente continue crescendo, prosperando, gerando emprego, gerando renda, que as indústrias elas se instalem aqui e as cidades se desenvolvam da melhor forma possível. Com certeza, eu acredito que é o que nós da classe empresarial buscamos, né? E o trabalhador também, que alimentamos, né, todos juntos essa cadeia. Lucas, sabemos que tu, como vereador, tiveste, né, algumas atuações aqui na cidade e muitas vezes os grandes empresários de Balneário Camboriú são vistos como vilões, né, pelo povo, até muitas vezes é dissipado ideias tendenciosas a qualquer ação dos grandes empresários, que eles vão roubar os recursos da cidade, como se eles precisassem, né, dos recursos da cidade. Nós notamos que onde há uma presença da iniciativa privada, normalmente há desenvolvimento, a geração de empregos, a segurança, né, porque o local é cuidado, ele é trabalhado. Então eu queria saber um pouco da tua opinião a respeito dos grandes empresários de Balneário Camboriú, como é que tu enxerga eles nessa simbiose entre eles e a cidade? Nós não seremos nada sem os empresários. Eu sempre falei isso enquanto vereador, que eu era o vereador das PJs, e falo, eu sou o político que eu defendo o PJ. Porque, consequentemente, isso vai refletir nas pessoas. Porque uma PJ, ela contribui, gerando emprego, riqueza, desenvolvimento, paga a tributação, ela traz prosperidade para onde ela se instala. Qual é o papel dos governos? De uma certa forma, deixar com que isso fique equilibrado. Não atrapalha, não deixe criar monopólios e, obviamente, também haja para que seja coerente, sem ter intervenções diretas. E, infelizmente, é uma mentalidade que está muito presente no Brasil, que a gente sempre enxerga o empresário como o vilão, o cara que só quer se aproveitar, só quer explorar os outros, mas muito pelo contrário, o cara ele tá assumindo risco, pô. Vamos pegar diz um empresário aí que tu gosta aí, qualquer um. Empresário que eu gosto, Luciano Hang. Luciano Hang, pô, boa. Pô, esse cara, o Luciano Hang é um dos maiores geradores de emprego do Brasil. Irmão, eu tava vendo um vídeo dele esses dias, que um rapaz fez uma entrevista com ele. O cara tem mais de 20 mil empregados direto, paga milhões e milhões de impostos. O cara tem 100 lojas espalhadas pelo país. Ajudou o Rio Grande do Sul quando passou por um período delicado. Ajuda o estado de Santa Catarina, ajudou outros estados. Cara, como é que alguém me critica um cara desse, cara? Pô, nós devia estar dizendo muito obrigado pra ele. Falar, pô, irmão, obrigado. Sim. Que massa que tu tá gerando emprego, tá gerando renda, tu tá gerando oportunidade para que pessoas consigam ser produtivas, porque quando se fala em trabalho, em emprego, isso não mexe só no financeiro da pessoa. Dignidade. É dignidade. É autoestima para aquele pai de família ou para aquela mãe de família que está indo trabalhar e levando sustento para sua família. Isso traz... Pô, tu estrutura toda uma mentalidade positivamente, o impacto que esse cara traz para a sociedade, ele é imenso. E desculpa, quem não consegue perceber isso, reveja os seus conceitos, porque tá com uma limitação intelectual muito grande, cara. Eu queria que o nosso Brasil tivesse mais um monte de Lucianos Hangs ou outros empresários de outros ramos, de outros setores que são tão importantes quanto o cara. Ao invés da gente ficar criticando o sucesso dos outros, nós deveríamos agradecer que ele tá bem, que ele ganhe mais dinheiro, que ele abra mais lojas, gere mais empregos e que outras pessoas se inspirem e também cresçam pela história do cara, porque ele não construiu aquilo do nada, velho. Ele não ganhou daquilo do vô dele, sabe? Simplesmente quem acompanhou a história dele quando ele começou lá em Brusque, ele foi crescendo, hoje os filhos dele tocam a empresa, de uma maneira ímpar, assim, sabe? Os meninos são bem ativos. Poxa, cara, na verdade, o brasileiro devia estar olhando para esse cara, se inspirando e falando, eu quero ser igual o cara, velho. Com certeza. Eu quero chegar nesse nível. E outra, o valor que esse cara ele traz para uma sociedade é muito grande. E
o prejuízo que ele traz se ele não estivesse fazendo isso, ou se no futuro ele não estiver, vai ser imenso. Porque tu já imaginou se um dia ele se enche o saco, ele e mais uns 100 empresários grandes do Brasil falam, cara, eu tô aqui tomando risco, pagando imposto pra caramba, um monte de gente me incomodando, me xingando aí, cara, eu vou pegar, vou vender tudo, vou botar o dinheiro no bolso e vou embora. Lucas, O que vai acontecer? eu já vi muitas pessoas criticar muitas empresas lá no Rio Grande do Sul, da onde eu vim, e já vi essas empresas fecharem, filas desesperadas de trabalhadores querendo que reabrisse, não tinha um futuro, não tinha... Só quem trabalha e quem depende dessa cadeia produtiva, pergunta para qualquer funcionário da Havan o que ele pensa a respeito do Luciano Heng. Então, as pessoas às vezes... isso dá um pensamento muito assim... pensamento moderno, né? Aquele pensamento, digamos assim, liberal o liberal que não libera a senha do Wi-Fi, sabe? Liberal de iPhone. Sim. Então, o cara que critica e não sabe nada da vida, nunca, de repente, botou a mão na massa, nunca trabalhou, nunca teve que depender de sustentar uma família. Então, essas pessoas que falam essas bobagens. Exatamente, exatamente. E assim, como eu falei, tanto o Luciano Heng quanto outros empresários que produzem para o estado de Santa Catarina, que produzem para o Brasil, seja o segmento que for, o cara que faz a lâmpada, o outro que constrói, o outro que tem um bar e restaurante, enfim, N segmentos, a gente tem que agradecer a essa pessoa por estar gerando oportunidade. Com certeza. E também, obviamente, tem que ter a reciprocidade de entender que todos somos importantes para essa cadeia produtiva, né? Para que a gente continue crescendo, prosperando, porque, cara, é o trabalho que traz dignidade para uma família, que leva sustento e que a pessoa consegue alcançar os seus objetivos. Sim, não existe nada mais sagrado do que o trabalho para um homem. O trabalho dignifica. Exato. Lucas, sabemos que tu é um cara que tem bastante princípios, né? E isso é raro hoje em dia na política, né? E com o teu tempo de atuação na política, com certeza deve ter acontecido já alguma situação que te fizeram alguma proposta que colocaste em xeque os teus princípios. Isso já ocorreu na tua história? Graças a Deus, nunca tive situações que me ofereceram algo. E eu fico feliz por isso, porque eu entendo que é um sinal de que talvez a pessoa que tivesse mal intencionada, ela olhasse para mim e pensasse, poxa, com ele não vou nem tentar porque eu sei que não vai dar, entende? Sim. Não vou nem tentar. O Lucas, eu tinha fama de chato dentro da Câmara de Vereadores. Cara, o Lucas, porra, cabeça dura, molecão, porra, e o cara não... Difícil ter conversa com o cara. Eu já tive conhecimento, né, de situações que aconteceu de que, cara, com outras pessoas já houve propostas e tal, tudo tempos depois, né, na hora eu não soube. Eu falei, cara, pra mim nunca chegou nada. E essa pergunta ela é bem recorrente, assim, ao menos foi muito recorrente enquanto vereador. Às vezes os amigos perguntam, e aí, alguém te ofereceu alguma coisa já? Eu falei, não. Não, mas como não? Eu falei, cara, nunca ofereceram. Ah, mas não oferece isso pros outros e coisa? Eu falei, cara, se oferece pros outros, eu também não sei. Pra mim, nunca veio. Mas pensa pelo lado positivo, porque ao menos aquela pessoa que é mal intencionada, ela tem algum objetivo obscuro com isso, alguma má intenção, ela sabe que comigo não vai ter conversa. Inclusive, recentemente, uma página daqui de Balneário, acho que foi o Clique Camboriú, eles postaram um vídeo da sessão da Câmara de 2018. Tá postado no link dele. Um vereador, ele afirma, só para tu entender, tava tendo uma votação de um projeto de lei para que fosse liberado os bares e restaurantes fornecerem alimento na praia. E eu era e ainda sou 100% favorável que os bares e restaurantes eles têm que servir bebida, comida, eles têm que servir na areia da praia porque é um serviço a mais que a gente tem. E havia uma outra parte que era contrário, o pessoal dos ambulantes que era contrário. Eu tentei explicar, cara, o cara que vai pra praia para comer um peixe, ele não tá concorrendo com o cara que tá vendendo um sanduíche natural. Sim. Porque se eu vou pra praia para comer um peixe com batata frita e tomar um espumante,
Sim, são dois tickets diferentes. Exato, exatamente. Ele vai agregar, ele vai somar, enfim. Aí teve um vereador que pegou e falou assim, foi bem forte a fala dele, falou, porque teve um dono de bar e restaurante que me abordou ali na rua, no meu gabinete, e me ofereceu 10 mil reais para eu votar favorável ao projeto, e eu digo que eu falei que não, porque não sei o quê, e eu sei que ele ofereceu para todo mundo aqui, tal. Cara, eu peguei e pedi a palavra e me manifestei. Eu falei, meu amigo, eu não. Se alguém vem, eu quero deixar uma mensagem bem clara aqui para todo mundo. Se seja qualquer pessoa que vier no meu gabinete ou me abordar na rua, me oferecer dinheiro para que eu votasse favorável ou contrário a algo, eu levo preso. E o senhor deveria ter levado preso a pessoa, porque isso é prevaricação. Se a pessoa te ofereceu algo e você simplesmente deixou passar e tá falando, você deveria dar o nome da pessoa agora e ir diretamente para a delegacia. Cara, gerou um estresse lá no negócio, né? Teve outros vereadores que concordaram comigo. Eu falei, cara, é isso. Aí ali naquele momento eu já passei a mensagem, né? Cara, comigo não tem sacanagem. Eu tô votando nisso aqui favorável porque eu acredito na proposta. É porque eu quero fazer. Bom, agora já tá explicado por que nunca te proporam nada. Exatamente. Lucas, sabemos que é muito importante e tu tem esse pensamento empresarial, esse pensamento moderno, porque a política não se faz sozinha, né? E mesmo que tu tenha um pensamento político A e um companheiro teu tem um pensamento político B, às vezes para chegar num denominador comum para a cidade ou para o estado, é necessário que vocês tenham um diálogo. E tu é um cara que consegue conversar tanto com um lado político quanto com outro, e isso eu estou te falando na forma de um elogio, e eu acho que é muito necessário para se construir uma política, porque tu não deixa de acreditar na tua visão, mas tu sabe que é importante também para algumas demandas ter esse diálogo com a tua oposição, para vocês chegarem daqui a pouco em algum denominador que é necessário. Qual é que é a tua visão um pouco sobre isso e essa polarização política que se tem muito forte hoje, se tu acredita que isso seja prejudicial para a nossa política? Eu entendo que a polarização, quando ela se torna pessoal e não política e não ideológica, ela é muito prejudicial a uma democracia, a uma sociedade. Eu vejo que o diálogo ele é extremamente importante, por mais que nós dois, né, eu não sei qual que é a tua ideologia política, enfim, mas se eu sou de um lado, você do outro, primeiro a gente tem que prezar o respeito pelo indivíduo, pelo ser humano, você, o seu CPF, a sua família, a sua pessoa. Essa é a primeira premissa. E outra, eu sou obrigado a dialogar contigo para também entender o teu ponto de vista para que eu possa tomar uma decisão. E essa decisão ela tem que ser baseada na ideia e não no CPF da pessoa. Certo? Eu sempre, dentro da Câmara de Vereadores, eu dialogava com todo mundo, não tem problema. Seja do partido A, B ou C, aqueles que eu não gostava. A política é a arte de conversar. Nós não vivemos mais numa sociedade primata, onde tem o dono da caverna lá com um pedaço de madeira e chegou alguém, você agride o cara com uma paulada e, sabe? Pô, a gente tá ao menos, né, imagino que nós estejamos num nível de sociedade mais avançada intelectualmente, que a gente possa sentar numa mesa, conversar e discordar e tá tudo bem, certo? Agora, quando há o extremo, e esse extremo ele passa da esfera ideológica para a esfera pessoal, isso não é saudável, e eu repudio qualquer tipo de ato, seja para um lado ou para o outro, não é legal. Eu já tive contatos com pessoas de outros partidos antagônicos ao meu, sempre prezei pelo diálogo. Quando eu não concordava com algo, eu falava não concordo, falava pessoalmente ou falava em tribuna. Sim, em alguns momentos a gente excede o tom, fala, briga, chama, coisa e tal. Cara, isso faz parte do parlamento. O parlamento ele vem do parlar, do falar, de você poder expressar as suas vontades e também representar as pessoas que votarem em você ali naquele momento. Mas, cara, se teve uma vez ou duas vezes que eu faltei o respeito com alguém dentro da Câmara de Vereadores, foi muito, e nas vezes que eu faltei, eu reconheci e pedi desculpa publicamente. Sim, acho que teve uma situação, ou duas, uma, que eu realmente faltei respeito com o vereador e tal, que foi, sabe, me excedi, e fui pro CPF e não pra ideia, mas me arrependo até hoje, mas hoje já tá superado, já nos perdoamos. Ele também foi ríspido comigo e Sim. foi potencializando e não é legal.
Não, com certeza. A gente acha que isso é muito necessário, até porque eu sou um cara que eu acredito muito na profissionalização da política. Eu acho que tem que parar cada vez mais essa coisa bairrista, essa coisa assim, quase como um clube de futebol, né? Tem muita gente que eu vejo votar porque, o sobrenome tal, ou é o partido tal, e as pessoas deveriam ver mais a capacitação e qual é que é o pensamento daquele candidato e o quão bem ele vai conseguir trabalhar dentro de uma assembleia, dentro de uma câmara, porque a política não se faz sozinho. Exato. Né? Então tem que ter esse poder, esse profissionalismo. Tu tem um outro aspecto muito peculiar, que nos teus eleitores a gente reúne desde o povo, né, desde a classe mais humilde até o mega empresário. Todo esse público são eleitores do Lucas. Então, se o Lucas agora pudesse deixar um recado, tu pode deixar para aquela câmera ali, para os teus eleitores, tanto as classes mais baixas quanto os mega empresários, por que eles deveriam estar votando em ti para estar representando o estado de Santa Catarina como deputado? O que tu vai estar fazendo por eles? Eu não posso pedir voto nesse momento por uma questão da regra eleitoral. Então eu não posso fazer este tipo de declaração ainda, somente no ano que vem. Mas eu posso dizer que eu estou me empenhando bastante e eu gostaria de ter o apoio das pessoas, porque eu já provei na prática que eu fui um ótimo vereador e, modéstia à parte, eu me considero o melhor vereador da história de Balneário Camboriú. Eu combati o bom combate, eu fiscalizei com afinco os serviços públicos do município de Balneário Camboriú, fui para dentro da estação de tratamento de esgoto fiscalizar o absurdo que aconteceu com o nosso município, votei favorável numa CPI, denunciei no Ministério Público, fui diversas vezes lá, combati leis inúteis, me indispondo com uns colegas que estavam ao meu lado, sabendo que isso ia me causar um preço político. Eu fiz jus ao dinheiro do pagador de impostos, me apropriando das pautas na qual eu estava votando todas as sessões, porque parece ser meio surreal, mas tu sabia que existem muitos parlamentares que vão no dia da sessão simplesmente votar no que o prefeito manda, sem ler nada? Acontece muito. Eu acredito. As pessoas vão pro plenário sem saber o que vão votar. É terrível imaginar isso, mas acontece. Todos os projetos que eu votei, errando o voto ou não, eu tive pouquíssimos erros durante a minha trajetória, o que é normal, qualquer ser humano erra, mas todos eu sabia o que eu estava votando. Lia todos antes. Todos, sem exceção. Foram milhares e milhares de pautas. Então, é isso. Eu sou uma pessoa extremamente dedicada naquilo que eu faço e eu gostaria de ter esta oportunidade novamente em outra esfera. Eu acredito que a chave para a união de todas as classes de serem teus eleitores é essa questão da profissionalização, porque quando o gestor público faz aquilo que ele deveria fazer, agrada todo mundo, porque a coisa funciona. Exato. Lucas, foi uma grande satisfação conversar contigo e antes de finalizar, a gente tem um quadro aqui no podcast que se chama Em Um Minuto. Eu vou te fazer algumas perguntinhas rápidas aqui e eu gostaria que tu me fizesse de bate-pronto ali, ligeirinha, a primeira coisa que vier à tua mente, ok? Perfeito, bora. Podemos começar? Dale. Qual é o seu nome e o que você faz da vida? Eu sou Lucas Gotardo e hoje eu atuo no mercado financeiro. Qual o segredo para atingir a classe trabalhadora e os grandes empresários na política como teus eleitores? Comunicar. Você precisa encontrar formas de comunicação e entender que cada público existe um tipo de comunicação. Com certeza. O que é mais difícil, conquistar a confiança ou mantê-la? Mantê-la. Abrir portas é fácil, mas só o caráter mantém as portas abertas. Com certeza, caráter é indispensável, ainda mais para um político. Exato. Por falar nisso, que palavra te define como político? Bom, essa é um pouco... me pegou de surpresa. Se eu pudesse definir em uma palavra, eu poderia dizer constância, que foi algo que me guiou durante o mandato. Eu só cheguei onde cheguei porque eu mantive a constância em todas as minhas atividades. Nos estudos, no trabalho, na dedicação, nos contatos, e todo dia eu produzia um pouquinho. Constância realmente é muito importante e necessário. Qual foi a decisão mais difícil que tu já tomou na vida pública?
Foi a decisão de trocar de grupo político e de partido no ano de 2019. Para mim foi um ano bem complicado, era a pandemia, eu fui pro Partido Novo quando não tinha nada, não tinha ninguém. Então eu corri o risco de disputar a eleição sozinho e não me eleger por falta de voto na legenda. É realmente uma decisão bem complicada sempre essa mudança, né? Toda mudança é complicada. Exato. Você se considera uma pessoa livre? Eu me considero uma pessoa livre mentalmente, me considero uma pessoa livre ideologicamente. Ainda não atingi a minha liberdade financeira plena, estou em busca dela, mas eu tenho certeza que isso é só questão de tempo e será consequência das minhas atividades. Liberdade para você em uma palavra. Atitude. Atitude. Tudo começa com uma atitude. Uma atitude, seja a atitude de dizer sim ou não. É aquilo, eu tomo uma atitude, uma ação, né? Quero, não quero. Isso é liberdade. Com certeza. O que você escolheria hoje? Prefeito de Balneário Camboriú ou deputado em Brasília? São dois sonhos, né? Mas até hoje eu não conheci nenhum político que nunca sonhou em ser prefeito da sua cidade. Eu ficaria com a prefeitura. Deve ser uma realização muito grande mesmo. Qual foi o ato mais corajoso que tu já tomou como vereador? Foi de lutar contra o sistema mesmo, de buscar o isolamento, não propositalmente, mas de tomar posições que eu tinha certeza que ia causar desconforto, tanto no governo quanto com os colegas da casa. E uma delas foi enfrentar o escândalo da EMASA. Realmente, bem difícil. Para quem você ligaria agora? Um mentor político, na vida ou no trabalho? Gilson Marques, deputado federal. Eu liguei para ele antes de vir para cá, inclusive. Para mim, ele é uma inspiração como pessoa, como político, como empresário. Bom nome. Uhum. Se tu pudesse deixar um legado para Balneário Camboriú em uma linha, o que tu deixaria? Menos impostos e mais liberdade. Obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição nas redes sociais, presencialmente e virtualmente. Obrigado, tá? Eu que agradeço a tua presença aqui, uma grande satisfação. Essa casa, nosso estúdio está sempre aberto aqui para novas conversas. Desejo toda sorte para ti na tua jornada agora, rumo, né? Se Deus quiser ser deputado estadual pelo estado de Santa Catarina. Espero todo o sucesso para ti, tanto nos negócios, quanto na tua carreira, quanto para tua família também. Eu vou estar deixando aqui as redes sociais do Lucas, ele é um cara muito ativo nas redes, tem canal também, o homem fala sobre investimentos, o homem é uma máquina, não para de produzir, que é um mentor aí também, tu pode estar seguindo ele. Agradeço a você que ficou até o final conosco. Se tu curtiu esse conteúdo, dá um like, tu te inscreve no canal, deixa o teu comentário aí, que eu vou estar submetendo ao Lucas se tu tem alguma dúvida, se tu quer mandar alguma mensagem para ele. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos num próximo programa. Até mais.